Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente. A gestão Lula relançou nesta semana uma antiga aposta de governos petistas para diminuir o problema da falta de médicos no SUS, o programa Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, serão fixados em todo o país, até o final de 2023, 28 mil profissionais, com destaque para atender áreas de extrema pobreza. Com isso, a pasta prevê uma oferta de atendimento na atenção primária no SUS a mais de 96 milhões de brasileiros. Os profissionais vão atuar nas unidades básicas de saúde. Os contratos serão de 4 anos, prorrogáveis por mais 4. O salário será de R$ 12.800 mais auxílio moradia. O investimento total em 2023 será de 712 milhões de reais. Esse primeiro atendimento permite o acompanhamento da situação de saúde da população, estratégias de prevenção e redução na incidência de doenças. Neste ano, 5 mil vagas serão abertas por meio de edital ainda em março. As outras 10 mil vagas serão oferecidas em um formato que prevê a contrapartida dos municípios. Segundo o Ministério da Saúde, essa forma de contratação vai oferecer às prefeituras menor custo e maior agilidade na reposição do profissional. Médicos brasileiros formados no Brasil ou no exterior e estrangeiros poderão fazer parte do programa. Os médicos brasileiros formados no Brasil continuam a ter preferência na seleção de acordo com a pasta. A prioridade neste momento é para a contratação de médicos brasileiros, mas permitiu que médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior também sejam contratados. Para que isso aconteça, por exemplo, quem estudou medicina fora do país precisa fazer a prova de revalidação do diploma e o governo federal anunciou que dará um desconto de 50% para aqueles médicos que desejarem fazer parte do Mais Médicos e também desejarem revalidar o diploma aqui no Brasil. Essa questão sobre médicos que participam do programa foi a grande polêmica do primeiro Mais Médicos, lançado em 2013 no governo Dilma Rousseff. A contratação de cubanos foi alvo de críticas de entidades médicas e da classe política sobre a forma de contratação desses profissionais. Esse era um dos riscos de se fazer um convênio terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. Os cubanos atuavam como prestadores de serviço de um pacote vendido pelo governo de Cuba ao Ministério da Saúde. O salário recebido por eles era repassado ao regime de Fidel Castro, que, por sua vez, repassava apenas parte desse dinheiro aos médicos. Os médicos cubanos se retiraram do programa por ordem do regime de Havana, que não concordou com exigências do futuro governo brasileiro, entre elas a do repasse integral do salário. Hoje os profissionais ficam com apenas 30%. Eles já começaram a voltar para casa e a previsão é de que todos os mais de 8 mil profissionais voltem para Cuba até o dia 12 de dezembro. Uma pesquisa Datafolha de agosto de 2013 mostrou que 54% da população era favorável ao programa e 40% era contrária. Em novembro de 2018, Cuba anunciou a saída do programa Mais Médicos pelo fato do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ter feito alterações nos termos de cooperação.
Essas mudanças incluiriam o pagamento direto aos profissionais médicos disponibilizados por Cuba. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. Eu era parlamentar quando esse projeto chegou na Câmara. Entre outras coisas, 80% do salário ia diretamente para Fidel Castro. O pessoal ficava com aproximadamente 20% aqui. Pesquisas revelaram que o programa levou acesso à atenção básica a 63 milhões de brasileiros, com 18 mil médicos inscritos, sendo mais de 11 mil cubanos. Médicas dizem que o programa não resolve problemas estruturais da saúde pública brasileira. Fora isso, dizem que o novo Mais Médicos também não exigirá a revalidação do diploma para estrangeiros, o que compromete a qualidade do atendimento à população. Afinal, o programa de 2023 é melhor que o de 2013? As regras informadas são boas ou existem problemas? Para explicar em detalhes tudo sobre o novo Mais Médicos, convidamos aqui para uma conversa a repórter especial que cobre saúde aqui no Estadão, Fabiana Cambricoli. Oi, Fabi, seja muito bem-vinda. Oi, Manuel, obrigada pelo convite. Olá para todos que estão nos ouvindo. Fabi, queria começar aqui nossa conversa como ponto de partida, primeiro olhando para o passado do Mais Médicos, criado lá no ano de 2013 pela então presidente Dilma Rousseff. Entre 2013 e hoje, claro, muitos percalços ocorreram e mudanças, mas qual que é a avaliação geral que tem sobre o programa, Fabi? Bom, acho que é importante a gente destacar que o programa tinha dois principais pilares, né? E se a gente for fazer uma avaliação, a gente tem que fazer uma avaliação separada deles. Então, o primeiro pilar do programa, quando lançado em 2013, foi esse provimento emergencial de médicos em áreas remotas ou áreas periféricas que tinham falta de profissionais, e aí levar de forma emergencial médicos para esses locais. Foi nesse contexto que teve a seleção de profissionais brasileiros, profissionais formados no exterior sem revalidação e os médicos cubanos, que foi ali o alvo da maior polêmica. Então, nesse ponto de provimento emergencial, o programa é considerado pelos anos que funcionou bem ali, até o início da gestão Bolsonaro, ele foi considerado bem sucedido porque, de fato, levou médicos para áreas que antes estavam há anos sem nenhum profissional, principalmente comunidades indígenas, outras áreas de maior vulnerabilidade. E alguns estudos feitos posteriormente mostraram que houve melhora de alguns indicadores de saúde. Então, redução de mortalidade infantil, redução de complicações por doenças crônicas. Então, esse ponto do provimento emergencial, enquanto estava funcionando bem, teve uma boa avaliação. Só que o outro pilar era criar um número maior de vagas de cursos de medicina, desde 2013, para que depois ali de 6 anos, mais ou menos, que é o tempo que dura um curso de medicina, esses novos médicos formados passassem a atuar nesses locais de forma permanente. Então, que não fosse só um provimento emergencial, mas também uma ação ali focada com médicos brasileiros formados aqui. E o que aconteceu foi que essas vagas foram, de fato, ampliadas. A gente teve a criação de um número recorde de vagas, mas esses médicos não se fixaram nesses locais, Eles começaram a se formar em 2019, 2020, a gente vê um número recorde de formados hoje, mas eles continuam saindo da faculdade, mesmo que tenham se formado em cidades pequenas do interior, e indo para grandes cidades, para capitais ou para a rede privada. Então, esse aspecto da fixação do profissional e de uma melhor distribuição do profissional é uma falha, avaliada nessa primeira versão do Mais Médicos. Bom, então essa nova versão, ela já nasce tendo um foco sobre isso e já apresentando alguma solução em relação a isso, Fabi? A ideia é essa, Até nós entrevistamos a ministra Nízia Trindade e ela reconhece, que esse é o principal desafio, de fixar esses profissionais. E aí é por isso que as principais mudanças trazidas nessa nova versão do Mais Médicos é oferecer algum tipo de atrativo extra a esses profissionais. Possibilidades, abrir um leque maior de especialidades, todas elas com prioridade para o SUS. E, além disso, os médicos participantes do programa poderem ter uma pontuação adicional de 10% na seleção de programas de residência. A gente sabe hoje,
por conta da escassez de profissionais em algumas áreas, né, mais pobres, o médico, ele consegue emprego. Não é um problema de falta de emprego ou de um salário ruim. Então, você tem que oferecer outros tipos de atrativos que ele considere que seja vantajoso continuar naquela localidade. Então, nessa esteira, o Ministério anunciou alguns bônus financeiros para quem permanecer mais de 3 ou 4 anos naquela localidade pelo programa Mais Médicos, e a principal aposta deles é a formação, especialização, mestrado profissional, porque eles fizeram pesquisas internas de avaliação do Mais Médicos e viram que uma das razões para abandono do programa é quando o profissional passa numa especialização ou numa residência e aí tem que ir para outras cidades, maiores centros. Então, eles acham que oferecendo isso, essa especialização que pode ser em medicina da família e comunidade, mas também em pediatria, ginecologia e obstetrícia, que são outras especialidades que atuam ali na atenção básica, eles vão reter mais os profissionais, né? Também teve um outro aspecto, oferecer licença maternidade e paternidade para os profissionais, que não era oferecido antes. Nós temos muito mais médicos formados, mas continuamos com problema de distribuição desses médicos, com grandes vazios de atenção, seja em áreas remotas sempre é importante dizer remotas em relação aos grandes centros, né? E também em áreas periféricas mesmo, dos grandes centros. E eles também estão anunciando que vão ter uma rede maior de suporte a esses médicos com especialistas de centros de excelência por meio da telemedicina. Porque a gente tem que lembrar que outro ponto importante que os médicos sempre reclamam é a falta de estrutura e segurança para fazer o próprio trabalho. Então, se eles estão sozinhos num posto de saúde pequenininho de uma cidade menor e tem ali casos mais complexos, eles não têm nenhum suporte, são médicos recém-formados, sem uma estrutura adequada na unidade de saúde, eles têm até medo de cometer algum erro ou alguma coisa que possa ser considerada negligência, isso pode afetar até muitas vezes não tem nenhum colega para debater algum diagnóstico, né? Exatamente, não tem um colega mais experiente para debater ou não tem outras pessoas da equipe multiprofissional, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, enfim. Então eles apostam nisso. O Ministério está anunciando que vai ter esse apoio de centros de excelência por meio da telemedicina para que esses profissionais possam discutir essas condutas e pegar segundas opiniões. Ter elos com os centros de maior excelência do país, e isso também está na proposta, não na medida provisória, porque não caberia, mas com uma proposta já de um uso qualificado e intenso de telesaúde e telemedicina. E está aumentando o número de equipes credenciadas, que a gente chama, que são equipes de saúde da família, né, que atuam nesses postos e são formados por enfermeiro, psicólogo, nutricionista, agente comunitário de saúde, então que também, para que o médico não tenha que fazer tudo ali, né, atender o paciente, registrar a ficha, fazer algum tipo de curativo, enfim. Então, se ele também tiver esses outros profissionais trabalhando conjuntamente, a aposta é que ele tenha mais razões, né, para continuar lá. Mas é um desafio, porque nessas localidades, de fato, há uma condição de maior vulnerabilidade, né? Então, é um problema estrutural. A gente tem que ver se essas estratégias vão ser suficientes para reter esses profissionais. Eu vi que você perguntou para a ministra, queria que você contasse aqui para a gente o que ela disse para você sobre casar mais médicos com a residência, o processo de residência de todo médico que irá se formar. Sim, então, esse é um dos pontos, né, extras que eles estão oferecendo como diferencial dessa nova versão do Mais Médicos. Então, eles já anunciaram a abertura de 800 novas vagas de residência que vão privilegiar esses candidatos dos Mais Médicos, mas, além disso, os participantes dos Mais Médicos vão ter uma pontuação extra de 10% na prova de residência. Então, isso também pode ser um chamariz. Entendi. Por isso que eles querem casar. As residências médicas, não é? As vagas abertas agora. Há uma priorização para as áreas mais descobertas de médicos nas vagas que são custeadas pelo Ministério da Saúde. Então, as regiões norte, nordeste, né? Então, isso já é uma sinalização no sentido que você está apontando. Tem pesquisas, Emanuel, que mostram que é mais importante o local onde o médico faz residência para ele se fixar do que onde ele faz a graduação. Porque é onde ele começa a trabalhar. É a ponta final, né? Exato, ele cria o vínculo, começa a trabalhar, tem chance ali de ascensão profissional. Então, essa é uma outra aposta também de casar esses dois pontos.
Fabi, e o que será feito com os médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil e que vieram para o programa Mais Médicos? Então, a princípio não tinha uma previsão, né, do que fazer com esses médicos, mas eles se juntaram num grupo de 2.700, mais ou menos, médicos que permaneceram aqui. Lembrando que ao longo do Mais Médicos devem ter passado por volta de 14 mil cubanos, né, então a maioria voltou para Cuba, mas teve muitos que ficaram aqui, seja por preferência ou porque casaram e formaram família aqui. E aí eles entraram na justiça pedindo essa reintegração ao programa, porque como eles não têm o diploma revalidado, e em alguns casos eles nem sequer têm o diploma para tentar revalidação por conta de uma retenção de documentos em Cuba, eles não conseguiam entrar no Mais Médicos nem como intercambistas, que são esses profissionais que trabalham sem a revalidação. E aí eles entraram na justiça, tiveram uma decisão favorável, e aí a ministra me disse que o Ministério da Saúde vai cumprir essa decisão. Ela disse que ainda está em processo, não foram reincorporados ainda. Ainda está em processo, mas o Ministério da Saúde naturalmente vai seguir a orientação, a definição judicial. O que é importante dizer, né, já que eu falei isso hoje, é importante reiterar, do papel importante que os médicos cubanos tiveram na atenção primária dentro do programa Mais Médicos. Mas eu acredito que eles sejam reincorporados na mesma condição desses profissionais formados no exterior, mas que não têm a revalidação do diploma. Acho importante a gente voltar a um outro ponto explicativo sobre o Mais Médicos. Um profissional que faça parte do programa, em que ele exatamente atua, né, do ponto de vista de saúde pública? Todos os profissionais do Mais Médicos atuam nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, né, que a gente também conhece como postinho ou posto de saúde, que basicamente é o que a gente chama de porta de entrada do SUS. Então, são as unidades de atenção primária que tratam os casos de baixa complexidade. Então, é aquele postinho que a pessoa vai quando tem uma dor de garganta, uma infecção de urina, tá com diarreia, algum sintoma respiratório, ali é a porta de entrada. Então, qualquer outro caso que tenha maior complexidade, mesmo que ele chegue até a UBS, a ideia é que ele seja encaminhado para outras unidades. Então, é importante deixar claro que o profissional do Mais Médicos, ele não tem uma atuação similar ao de um médico de um hospital ou de um pronto-socorro. Entendi. Que aí vai tratar casos cirúrgicos, traumas, acidentes, né, violências mais graves. Ele vai fazer tanto esse trabalho de atendimento de casos menos complexos, como esses que eu mencionei, mas um outro trabalho muito importante de prevenção e acompanhamento de doenças crônicas. Então, é na UBS que a pessoa que tem diabetes, hipertensão, asma, vai fazer o acompanhamento de 3 em 3 meses para ver como está o estado e para receber receitas de medicamentos. Quem tem problemas também de transtornos mentais pode ir na UBS. Então, assim, a atenção primária, embora do ponto de vista da medicina ela lide com casos menos complexos, ela é muito importante na saúde pública porque ela é capaz de evitar complicações de doenças muito prevalentes na nossa população e na população do mundo todo. Tem capacidade de resolver 85% dos casos que chegam até ela. Por exemplo, uma pessoa com diabetes, se controlar os índices, né, de glicemia, fazer o tratamento certinho, tomar as medicações e ter uma alimentação adequada, ela não vai evoluir, por exemplo, para complicações graves, como AVC, infarto, amputação de membro, cegueira, várias complicações muito graves do diabetes, que aí sim ela vai precisar de um hospital. E além de ser horrível para o paciente, também onera muito mais o sistema de saúde. Então, por isso que tem um foco tão grande na atenção primária, porque ela é capaz de resolver muitos casos e capaz de evitar que casos simples se tornem mais graves. Uhum. E por isso que é muito importante que você destacou sobre ter essa estrutura junto com o médico. Não adianta ter só o profissional na ponta que ele não vai conseguir resolver. Exatamente. Como se fosse um herói que desce aquela comunidade, consegue como um curandeiro salvar todos que estão ali. Não, né? Totalmente, perfeito. E assim, até nesse conceito do Programa Saúde da Família, né, que é o nome do programa de atenção primária que a gente tem no Brasil e que é importante dizer que é visto como modelo para o mundo, ele tem até a figura
do agente comunitário de saúde, que faz parte da equipe, que é uma pessoa sempre da comunidade. Então, numa comunidade indígena, é um indígena, dentro de uma favela, é um morador da favela, que ele conhece as pessoas, ele faz visitas domiciliares. Então, se um idoso de 80 anos não está indo lá fazer o controle do diabetes no posto de saúde, ele passa nas casas e fala, e aí, né, como é que tá? Você tá se alimentando direito? Como é que tá a medicação? Vê a carteira de vacinação das crianças, esse é um outro ponto importante também da atenção primária, que é o acompanhamento da saúde das crianças. E, como você deve ter percebido, todos esses problemas que a gente está mencionando, ele precisa, às vezes, de o apoio de outros profissionais. Então, no caso de doenças crônicas, às vezes precisa de uma orientação nutricional, problemas relacionados à saúde mental, precisa de psicólogo. Então, é por isso mesmo que precisa dessa equipe multiprofissional, e se o médico estiver sozinho, ele não vai poder fazer o melhor trabalho, né? Fabi, claro que você não falou só sobre mais médicos com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, queria que você destacasse outros temas que foram importantes abordar ali com ela. Vi que você falou com ela sobre vacinação, por exemplo. Uhum. A gente conversou um pouco sobre alguns anúncios que já foram feitos nesse início de gestão do Ministério da Saúde, mas que a gente ainda não sabe, né, em que pé que tá, quais vão ser os próximos passos. Então, nesse aspecto da vacinação, ela voltou a afirmar que, além dessa primeira campanha com foco na vacina da Covid, né, das doses bivalentes, em maio vai começar, de fato, uma campanha maior para as outras vacinas que estão atrasadas, que são as vacinas principalmente do calendário infantil, né, a tríplice viral, que é para sarampo, a da polio, que são doenças que a gente está com risco de voltar por conta dessa queda de cobertura vacinal. Embora o histórico seja de uma cobertura de 90% a 95%, agora a gente está com taxa de 60%. Então, a grande aposta agora do Ministério levar a vacinação para as escolas, porque isso facilita. Mas a ministra também reconheceu, até a partir de uma questão que eu perguntei para ela, de que existem alguns problemas logísticos no país que dificultam também o acesso à vacina, né? Porque como a gente teve um governo anterior negacionista, claro que a gente fala hoje muito sobre o impacto desse negacionismo das fake news na adesão às vacinas. E isso é muito grave, de fato. Mas tem um outro grupo de pessoas que eles não estão deixando de tomar vacina porque eles acreditam em fake news. Eles estão deixando de tomar vacina porque às vezes eles são autônomos e trabalham das 7 da manhã às 8 da noite e o posto de saúde está fechado. Como é que eles vão deixar de trabalhar não sei quantos dias por ano, sendo que eles são autônomos, às vezes dependem de trabalhar para receber, para levar a criança no posto várias vezes? Ou então a gente teve problema de abastecimento de vacina também, algumas vacinas que faltaram nos últimos anos, como a pentavalente, a BCG. Elas existem na rotina, mas não no número suficiente para uma campanha, né? Então, isso nós estamos fazendo como fizemos para a Covid pediátrica. Então, a gente espera estar aí no mês de maio fazendo muitas ações. E uma das ações que eu considero muito importante é a vacinação das escolas. E tem alguns locais, Emanuel, que por conta de todo esse cenário de escassez e desabastecimento, às vezes tem um horário certo para abrir o frasco da vacina. Nossa. Então, tipo, quarta-feira à tarde é o dia que a gente vai vacinar com BCG, sei lá. Entendi. E aí, por quê? Porque como tem essa escassez, o posto de saúde, às vezes, ele abre para usar todas as doses de um frasco. Porque se ele não usa, perde, ele né? vai ter que, né, descartar. Então, tudo isso a ministra reconheceu, disse que vai ter uma reunião com os prefeitos na próxima semana em Brasília por conta da Marcha dos Prefeitos e vai colocar essas questões na mesa, de que os municípios pensem em estratégias para ampliar esse acesso, para colocar postos de vacinação em locais de mais fácil acesso, ampliar os horários. Aí a gente tem que ver se vai ser dado também algum incentivo, porque os municípios talvez até queiram fazer, mas se eles forem ampliar, por exemplo, horário de posto, eles vão precisar ampliar o número de funcionários, né? Então é uma equação que não é tão fácil de resolver. Mas ela falou também sobre... farmácia popular, né? Isso. Vai ter um relançamento até, né, do programa em abril, ela falou, né? Exatamente. Ela falou que eles vão lançar um novo formato do Farmácia Popular até o dia 10 de abril. Ela não deu muitos detalhes, porque ainda está em fase final de elaboração, mas o que ela adiantou foi que essa nova fase deve focar mais nos medicamentos, né, e na dispensação de medicamentos
por farmácias diretas do governo federal. Não sei se todos lembram, mas a gente tinha no programa farmácias, que eram as farmácias, né, do programa, que davam os medicamentos de graça, e tinha as drogarias particulares que eram conveniadas, que às vezes aparecia. Aqui tem farmácia popular. E aí, nesse caso, os medicamentos eram subsidiados quase que integralmente, mas ainda assim a pessoa tinha que dar um valor do bolso dela. O que a ministra disse é que eles vão tentar focar agora nessa linha mais do pagamento direto do governo federal. Então, indicando que vai favorecer essa dispensação totalmente gratuita dos medicamentos, talvez para uma maior adesão, inclusive da população muito pobre, que às vezes não tinha como arcar nem com 10% do valor do medicamento, né? Então, a gente está de olho aí para ver quais vão ser os detalhes, mas até o dia 10 de abril ela disse que vai lançar. Tem até outras duas questões que ela mencionou também que acho que vale a gente falar. Eles lançaram um investimento grande de 600 milhões para redução de filas do SUS, que eles sabem que é outro gargalo grande, e aí os estados têm que apresentar planos para redução de filas, né? Então eu vou querer tanto do Ministério para fazer tantas cirurgias de tal especialidade. Então eles estão recebendo esses planos ainda. E outra coisa que ela falou também que eles devem lançar ainda no primeiro semestre é um programa similar ao Mais Médicos, mas para especialistas, que também é outro gargalo as consultas de especialidades. Então, assim, eles claramente estão correndo para ter marcas. Eu acho que talvez a pasta da saúde seja uma das que estão conseguindo anunciar coisas, né, de forma mais rápida e são, de fato, temas prioritários, né, se a gente for ver. Acho que agora cabe a nós, assim, acompanhar para ver se esses anúncios vão, de fato, ter efetividade, né. Então, no caso da campanha de vacinação, se as estratégias adotadas até agora estão sendo suficientes para aumentar a cobertura vacinal, se nessa questão das filas do SUS, quantos procedimentos eles vão conseguir fazer, e mesmo essa questão do Mais Médicos, se eles vão conseguir de fato fixar os profissionais. Mas a ministra até falou num ponto da entrevista justamente isso, né? Eu pedi alguns detalhes mais sobre esses programas novos e ela falou, a gente está em elaboração porque agora a gente está correndo para concluir e monitorar o que a gente anunciou para esses 100 primeiros dias. Então, realmente dá para ver que tem um esforço grande aí, eu acho que técnico e político para fazer algo nesse sentido. Né? Perfeito. Gente, essa é a Fabiana Cambricoli, repórter especial aqui do Estadão, acompanha essa área da saúde, mais uma vez participando aqui com a gente do podcast. Obrigado, viu, Fabi? Eu que agradeço. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 22 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.